Meus amigos, é na raça, é na determinação. Esse time, com a partida que fez hoje, não merecia perder. Com a partida que foi apresentada hoje, não merecia perder. E outra, Mateuzinho, eu não vou ser hipócrita não. O tanto que eu xinguei aqui não tá escrito, mas a partida que essa equipe fez hoje não merecia essa premiação de ter um empate que seria dolorido para o torcedor do Vitória. O torcedor do Vitória iria estar escutando eu falar agora aqui e entrar no ouvido e sair no outro. Por quê? Porque não adianta você só falar que o time jogou bem se o resultado não veio. E finalmente o resultado veio. Finalmente o Vitória consegue a sua primeira vitória no campeonato. E aí, meu irmão, agora é afastar todo esse empecilho, todo esse fantasma que vinha carregando o Sport Clube Vitória e quem sabe buscar mais uma vitória nesse jogo de sequência. E claro, eu não estou dizendo aqui que o Vitória no começo da partida era o favorito contra o Internacional. Eu não vou ser hipócrita, mas o que esse time jogou contra o Juventude, ele, se conseguisse impor o que ele jogou contra o Juventude nessa partida, faria diferença. Por quê? Duas coisas. O Internacional estava com alguns desfalques. Então, automaticamente, o técnico, o Condé, ele iria ter que ajeitar, né? Tentar uma melhor forma para montar esse time para vir para cá, para Salvador. E o Carpini, ele fez a mesma coisa que fez contra o Juventude. A pressão que os narradores falou, os comentaristas falou que o Vitória estava impondo pressão na saída de bola. Não era pressão, não. Aquilo ali era diminuir os espaços. É diferente pressão com bloco de que diminuir os espaços. Se você observar, os três volantes, eles estão sendo utilizados por quê? Com o Léo Condé, ele não conseguia ter efetividade com esses três volantes. Porque com o Carpini, ele consegue usufruir da posição dos três para fazer essa pressão, que na minha opinião, isso é diminuir os espaços. Se você observar, quando o Vitória ele tá na função defensiva, ele no primeiro tempo não baixou tanto suas linhas, se postava na linha do meio de campo, divisória de ataque para defesa. Um ponta descia, fazia a linha de 4-4-2, enquanto um volante de marcação subia para pressionar com o Alejandro. E olha, a entrega desse time foi importante demais. Hoje, finalmente, a equipe do Vitória entrou dentro de campo com a determinação e com a convicção que poderia vencer. E foi isso em boa parte do tempo. Em algum momento, eles passaram a não querer tanto fazer o segundo gol. E isso resultou nos erros, né? Por quê? Porque o Internacional passou a ter muitos jogadores ofensivos, não tão construtivos, mas ofensivos. E quando você tem vários jogadores ofensivos, qualquer bolinha roubada ali naquele meio de campo, você enfia uma bola e é torcer para que o atacante, o jogador de linha de ataque, faça o gol. E o torcedor do Vitória, ele não merecia esse empate hoje. Por quê? Foi um torcedor que foi ao estádio, 14 mil torcedores que foi ao estádio, quando um time tá na lanterna. Olha, vamos fazer a comparação. Ano passado, nessa temporada, nessa época, o América Mineiro, ele era lanterna, se eu não estou enganado. O América e também, ou era o América ou era Coritiba. Meu irmão, 14 mil torcedores, se tivesse... Eu acho que só se o América ou o Coritiba tivesse Claro que eu não estou comparando a torcida do América e Coritiba, né, com a do Vitória. Porque a gente sabe que a torcida do Vitória é uma das maiores também. Está sempre ali dos Nordeste. Então, levando em consideração que está entre ali uma das maiores do Nordeste, vamos botar no patamar ali também. Está entre as 20 maiores do Brasil. Sendo sincero, 14 mil num domingo... O time lanterna, o time não conseguindo vencer nem de Cuiabá, que não fazia gol em ninguém, nem de Juventude. O time fazia tempo que não fazia, que não dava uma alegria ao torcedor.
A última vitória do Vitória foi nesse próprio estádio, no Barradão, contra o rival. E aí, o torcedor, ele se locomoveu para lá. Fez o corredor rubro-negro, que está até aqui no canal, marcou a presença, incentivou o time. Até depois do gol, o narrador mentiu. Ele falou que a torcida do Vitória agora tem um banho de água fria. Mentira, que na narração deu para escutar. Deu para escutar o batuque, deu para escutar a galera cantando. E não deve desacreditar desse time. Eu não estou dizendo que o Vitória agora passou a ser imbatível, mas esse time já mostrou que ele sim tem um pacto na reta final. Na Série B, foi vários gols na reta final. Beleza que foi de pênalti. Meu irmão, o time ele se locomoveu, né, até a área do adversário para buscar esse pênalti. Se não tivesse entrega, não tinha havido pênalti. Entendeu? Vitória hoje, ele vence um adversário fortíssimo. Escuta o que eu estou dizendo. Fortíssimo o adversário que o Vitória venceu hoje. Hoje o Vitória ele tira ponto e ele coloca esse ponto ganho no lugar onde ele perdeu. Vamos levar em consideração que o Vitória perdeu para quem que era considerável fácil para o Vitória vencer, ou competitivo, poderia até vencer um Vasco. Coloca esse ponto naquele lugar, entendeu? Porque dificilmente Vasco vencerá o Internacional. Eu tô levando em consideração que os clubes nordestinos têm que aproveitar a época da Copa América, porque esses 6 desfalques que o Internacional teve perdido aí vão dar outro upgrade nesse time. Esse time não joga do jeito que jogou hoje. O Vitória, ele se reforçando e tendo essa carta branca na mão do Carpini. Eu trouxe um vídeo aqui de manhã e volto a falar. Técnico tem que ter carta branca. O Léo Condé chegou na situação que o Vitória hoje está, ou estava, né? Porque desde Carpini, aí vem ali 2 empates e agora uma vitória. Chegou nessa condição por quê? Porque ele não teve a carta branca para trazer os reforços. Técnico precisa disso. Torcedor não tem que se apegar a jogador porque jogador fez isso pelo meu clube, porque jogador... Meu irmão, jogador passa, técnico também passa. Mas o momento agora é abraçar o Carpini. O Vitória, com essa vitória, ele chega numa colocação de 15º. A fase foi ruim, mas bastou o Vitória vencer, que chegou na colocação 15º. Claro que o Grêmio tem 2 jogos a menos. O Vasco ainda vai jogar, mas hoje ele está com a mesma quantidade de pontos do Vasco, do Grêmio, do Fluminense, ambos com 6 pontos ali. Passou o Criciúma, claro, o Criciúma tem jogos a menos também, tem 3 jogos a menos inclusive, mas agora se preparar para o próximo jogo no Barradão, meu irmão. E o torcedor tem que se marcar presença novamente, tem que apoiar, incentivar, porque se tiver a carta branca necessária, tiver o investimento necessário, esse time ele pode sim entrar no eixo de volta. Essa partida foi uma demonstração que o Carpini ele está tendo um conhecimento, né? Vem de uma evolução já do jogo do Juventude e mais uma vez se mostrou valente, né? Contra um poderoso Internacional.